Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Celso, que está iniciando esse vídeo com o objetivo de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Nós anunciamos ontem para os irmãos que estaríamos aí iniciando um trabalho com esse canal no YouTube para estar fazendo alguns comentários bíblicos da escola dominical, apresentando algumas mensagens durante a semana, e, enfim, fazer a obra de Deus através das redes sociais. Todo mundo faz, a gente quase não faz, mas esse ano estamos começando um novo ano, 2021, e como eu disse, novos projetos, novos planos, e o nosso objetivo é fazer um pouco mais na obra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Cooperar, contribuir para o crescimento espiritual dos irmãos, o crescimento no conhecimento bíblico, que é algo muito importante na vida do cristão. Então, o objetivo desse canal é exatamente esse: transmitir a você uma mensagem de Deus, através da Bíblia Sagrada, através da revista de escola dominical, enfim, aquilo que Deus nos orientar, nos direcionar para estar falando com os irmãos no decorrer desse ano, ou enquanto Deus permitir. Nós gostaríamos de pedir aos irmãos, a gente está iniciando, irmãos, e a gente não tem assim uma experiência com o trabalho de internet, e algumas coisas não saem assim tão bem. Então esse vídeo ele vai ser editado algumas coisas, provavelmente, mas o nosso objetivo é melhorar. Então, se houver algumas falhas, eu espero que os irmãos entendam e desconsiderem essas falhas e aproveitem o que é bom do vídeo, aquilo que a gente vai estar extraindo da palavra de Deus. Mas também quero deixar um pedido para os irmãos, se for possível, você se inscrever nesse canal. Esse canal é novo, a gente está iniciando agora. Aliás, hoje é o segundo vídeo, Estou postando o segundo vídeo. O primeiro a gente postou comunicando que estaria fazendo esse trabalho, e hoje estamos com o primeiro vídeo de um comentário bíblico. Nós estamos iniciando agora nesse primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo de 2021, no dia 3 de janeiro, esse domingo, se inicia uma nova revista. E eu estava aqui observando que revista maravilhosa, irmãos. Se você ainda não é aluno da escola dominical e está ouvindo esse vídeo por acaso, eu te aconselho a ser um aluno da escola dominical na sua igreja, onde você congrega. Procure ser um aluno da escola. É algo muito importante. Eu falo sempre isso a respeito da escola dominical. É um departamento de muita importância nas igrejas. A escola dominical existe há mais de 200 anos. A Assembleia de Deus tem 110 anos, está completando, mas a escola dominical existe há mais de 200 anos e tem aí muitas igrejas com escola dominical muito abençoada. Mas a nossa revista é uma revista editada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que vem trazendo a cada trimestre um assunto diferente. Olha bem, nós estamos aí com uma revista com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Vai trazer aí a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O que me chama muita atenção nessa revista é o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares. Eu sempre fui um admirador dos escritos do pastor Ezequias. Ele é pastor em Jundiaí há muitos anos, inclusive tem aqui um comentário sobre ele. Eu vou fazer uma breve leitura da biografia do pastor, para os irmãos ver o comentarista da nossa revista, o quanto vai ser importante você estar participando na nossa igreja, na nossa congregação aqui em Ponte Alta, em nosso campo, aonde você estiver. Vale a pena você participar da escola, preste bem atenção. Para auxiliar nesse maravilhoso estudo, o comentarista de lições bíblicas adultos é o pastor Ezequias Soares. Olha bem quem é ele. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência da religião pela Universidade Mackenzie. É também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e a Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Há muitos anos a gente acompanha os escritos do pastor Ezequias Soares. Ele é um apologeta, aquela pessoa que faz defesa da nossa fé, e ele trata de assuntos muito importantes. E a escola
dominical nesse trimestre tem aí esse privilégio de ter o pastor Ezequias como comentarista, não desfazendo ou menosprezando os demais que têm sido um instrumento de Deus para nos abençoar. Tivemos aí, fechamos aí a última lição do trimestre, domingo, falando sobre a vida de Jó. Quantas lições, quanta coisa interessante nós aprendemos, quanta coisa maravilhosa aprendemos na escola dominical do último trimestre do ano de 2021 a respeito de Jó. A gente viu uma história triste, a vida de Jó, quantos acontecimentos, quantas críticas, quantas acusações infundadas. E no final Jó saiu vitorioso porque ele esperava em Deus, acreditava em Deus, era fiel a Deus, né? Diz a Bíblia que ele era temente a Deus e desviava do mal. Isso é muito importante. Então, os demais pastores ou comentaristas de revista têm nos ajudado muito, mas o pastor Ezequias Soares, ele é uma pessoa especial para trazer o ensinamento, e o assunto é muito profundo. Falar do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo é essa doutrina que se tornou assim conhecida no nosso século por o movimento pentecostal. Aconteceu pela primeira vez no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus cumpre a promessa de enviar o outro Consolador, que seria o Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que estavam todos, de repente, aliás, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte. Preste bem atenção nisso. E encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, porque o Espírito Santo revestiu aqueles irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Por que ganhou esse nome de pentecostalismo? Porque esse acontecimento foi exatamente no dia de Pentecoste. Observe o texto bíblico de Atos, que diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa 50 dias após a Páscoa, uma das festas principais dos judeus. E todos se reuniam em Jerusalém para realizar aquela festa, trazer as suas oferendas, a sua oferta a Deus. E, enfim, se reunia pessoas de todo o país, toda a nação brasileira, vinha pessoas de todas as partes a Jerusalém para adorar a Deus. E naqueles dias aconteceu o cumprimento da promessa. Então, nos nossos dias, ou no nosso século, ganhou esse nome de pentecostalismo, porque é um estudo ou é um movimento, né, a respeito desse acontecimento que não parou naqueles dias, não parou nos dias dos apóstolos, e enfim, ele continua até os dias de hoje. Nós temos aí na história da Igreja Assembleia de Deus acontecimentos lindos. Se você buscar, hoje, irmãos, a gente tem ao nosso dispor os recursos da internet. Você pode fazer busca. Existe um documentário, eu gosto muito de falar sobre isso, existe um documentário sobre o avivamento da Rua Azusa, quando inicia em Los Angeles um grande avivamento, e dali surgiu muitos pastores, muitas pessoas levando a doutrina do pentecostalismo, levando avivamento às nações, e chega ao Brasil através de dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vieram para evangelizar o Brasil numa missão que Deus lhes deu, e eles não sabiam o que seria acontecer. Mas eles implantam no Brasil o pentecostalismo. Eles implantam no Brasil esse movimento que hoje, pela graça de Deus, ainda é um movimento real nas nossas igrejas. Eu sou batizado com o Espírito Santo pela graça de Deus. Você que está me ouvindo deve ser batizado com o Espírito Santo. Se você ainda não é, busque, peça ao Senhor para que Ele te batize com o Espírito Santo. Faça parte desse grande privilégio que Deus dá à sua igreja ainda nos dias de hoje, através desse movimento chamado aí de pentecostalismo, ou movimento pentecostal. Então o que a gente vai estudar é o verdadeiro pentecostalismo. Por quê, irmãos? Porque existe muitas, como que eu diria, existe muitas inovações. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas fazem de tudo para chamar a atenção. E existem igrejas que, infelizmente, desvirtuam esse real pentecostalismo. Mas isso não vai ser falado tudo hoje, a gente não tem como tratar esses assuntos todos hoje. Mas a revista ela vai tratar tudo isso durante o trimestre, né? São 13 lições
Veja bem o índice, o sumário da nossa revista. Nós temos hoje a aula falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A segunda lição vai tratar da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira lição vai falar do batismo no Espírito Santo, que é para os nossos dias, é para hoje, é para você que é novo convertido, você que é já um convertido há mais anos, há mais tempo está na igreja, um crente já idôneo, você tem o direito, você tem o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo. Depende de você buscar, você acreditar e desejar ser batizado com o Espírito Santo. A terceira lição vai tratar disso. A quarta lição vai falar da atualidade dos dons espirituais. O fruto do Espírito Santo será tratado na quinta lição. Na sexta lição, a santificação, que é um comprometimento com a ética do Espírito Santo. A sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Este assunto será muito interessante porque a gente vê, principalmente na internet, igrejas em nome do pentecostalismo, em nome do movimento pentecostal, em nome do, diria eu assim, em nome do poder de Deus, fazendo coisas absurdas. Crentes, cristãos, mas fazendo coisas absurdas, um emocionalismo terrível, uma desordem tremenda, e dizendo que é Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado. O Espírito Santo, ele capacita, ele enche o crente, ele move o crente, a ponto de chorar, a ponto de desligar da terra. Preste bem atenção nisso. O Espírito Santo, ele enche o homem, ele capacita o homem, a ponto de desligar da terra e falar direto com Deus. Paulo disse que o homem que fala línguas, ele fala, o seu espírito fala diretamente com Deus. Isso é importante. Agora, existem movimentos que, infelizmente, têm trazido escândalo para a obra de Deus. Eu sou crente desde menino, irmãos, desde menino. Eu conheço o pentecostalismo há mais de 40 anos, eu tenho 55 anos. E eu me batizei com 14 anos, então eu tenho 41 anos de crente, de batizado nas águas. Então eu conheço muita coisa, e isso não quer dizer que eu sou um incrédulo, não. Eu sempre fui pentecostal, e eu estava dizendo para minhas meninas esses dias, há mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás, quando eu iniciei a obra como obreiro, pregando a palavra, dirigindo a igreja, eu pregava, fazia muito barulho, muito grito, e às vezes eu pregava uma noite e no outro dia eu não conseguia conversar. Isso acontecia muito comigo, porque a gente se emocionava demais, sabe? A gente se emocionava muito com o poder de Deus e não tinha uma certa disciplina que a gente aprendeu no decorrer dos anos a ter. É isso que a gente precisa. A gente vai estudar isso durante a lição. Na verdade, o assunto de hoje não é este, mas isso vai ser tratado na sétima lição, certo? Vai ser tratado a santificação e comprometimento com a ética do Espírito Santo. Cultuando a Deus, aliás, na sétima lição vai falar cultuando a Deus com liberdade e reverência. Porque quem adora a Deus, tem liberdade para adorar. Diz o apóstolo Paulo que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então você tem realmente liberdade para adorar a Deus. Mas temos que ter cuidado como que as pessoas estão nos vendo, como que as pessoas estão observando. Eu já preguei em igrejas que você fala 1, 2, 3, 5 palavras, as pessoas fazem tanto barulho que parece que não está adiantando você pregar. O povo faz só barulho, mas no final não sabe o que foi pregado. É muito bom a gente ouvir a mensagem, é muito bom a gente dar glória a Deus, a gente chorar, falar línguas estranhas, sentir a presença, o poder de Deus, mas é muito bom a gente assimilar o assunto que estamos ouvindo, para a gente receber a mensagem de Deus através da palavra. Tudo isso a gente vai aprender no decorrer dessa lição. Mas hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu não quero trazer aqui, irmãos, uma aula muito extensa, até porque cada uma das nossas igrejas tem a nossa escola dominical. Então eu te aconselho a ir para a escola dominical amanhã, e aquilo que a gente não falar aqui, aquilo que a gente não conseguir transmitir, vai para a sua escola bíblica, converse com o seu professor, dá um sinalzinho ali, pede licença e pergunte aquilo que você ainda não aprendeu, ou aquilo que você está curioso, aquilo que você não ouviu hoje ou não vai ouvir, né? Então, porque se a gente for trazer, eu andei fazendo nesse início do ano de 2020, por causa da pandemia, a gente não estava tendo culto nem escola dominical. E eu fiz algumas aulas de escola dominical pela internet. Mas se a gente for tratar o assunto assim, nos detalhes, a gente tem que ter uma aula muito longa, muito extensa, e isso se torna cansativo, e eu não quero fazer isso. Eu vou
fazer uma aula bem sintética, bem resumida, para te dar uma ideia do que é o assunto e para que você possa buscar mais, você possa estar aprofundando através da leitura e indo também para a sua igreja, ou para a nossa igreja, né? Os seus irmãos aqui de Ponte Alta estão nos ouvindo, que a gente vai estar na escola dominical, todos juntos, aprendendo a palavra de Deus. Então vamos lá, a nossa leitura em classe, ela está no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 16 ao 18, e depois o versículo 26. E também o versículo 14 do capítulo 16. Eu não vou ler todo, aliás, vamos ler. É uma leitura pequena, preste bem atenção. Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Preste bem atenção, vos dará outro Consolador. A gente vai comentar isso. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que coisa interessante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Versículo 14 do capítulo 16 de João. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo há de anunciar a você hoje mistérios da palavra de Deus através desse assunto aqui. Olha bem, a nossa lição ela tem 3 tópicos, né? Geralmente as lições são divididas em 3 ou 4 tópicos. Essa nós temos 3. O primeiro fala da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sua personalidade, seus atributos e suas obras de acordo com a revelação bíblica. Isso nós vamos tratar aqui. Primeiro, a divindade do Espírito Santo. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Pois Jesus fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as 3 pessoas na fórmula do batismo, expresso por Jesus, ordenado por Jesus, as 3 pessoas da divindade ou da trindade, elas se igualam. Elas estão no mesmo contexto, certo? Era isso que ele está dizendo. Então, isso é algo afirmando a divindade do Espírito Santo. Olha bem, não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Nós temos aí referências como 2 Samuel 23, Colossenses 3, onde diz assim, não sabeis vós que sois, isso é Paulo dizendo aos Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso é porque o cristão é o templo de Deus. Vamos observar isso aqui. Está falando da divindade do Espírito Santo, ou seja, afirmando que ele é Deus, que ele é divino. O que é uma divindade? É um ser que pode e merece e deve receber adoração. Então, divindade é Deus, é isso? Para resumir. Veja bem, irmãos, quando Paulo fala assim, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Observe, sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha bem, a gente é o templo de Deus, e em nós habita o Espírito de Deus. Isso porque o Espírito Santo é Deus, certo? Então isso aqui é uma prova de que o Espírito Santo é Deus. Eu vou passar para os irmãos aqui, eu tenho aberto aqui no meu notebook aqui, uma apostila, eu tenho uma apostila, a gente tem vários materiais, a gente está sempre guardando os assuntos para essas horas. Então eu tenho aqui 18 ações, ou características, vamos dizer assim, mas na verdade são ações do caráter do Espírito Santo, porque o próximo tópico vai falar disso, vai falar da sua personalidade. Deixa eu ver aqui o segundo tópico, só uma partezinha para a gente passar. Eu vou passar para os irmãos. Eu estou anunciando que se você quiser anotar, eu vou passar 18 características ou 18 ações do Espírito Santo
do seu caráter, do que é o Espírito Santo, ou da sua personalidade. O que é personalidade? No segundo subtópico. Personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. São três coisas. O que é intelecto? Inteligência, a forma de pensar. Se ele fosse apenas, como dizem alguns, uma força, ou força ativa, ou poder de Deus simplesmente, ele não teria isso. Não teria intelecto, não teria imaginação, não teria ensino, não teria nada para passar, porque ele seria simplesmente uma força. Mas ele, sendo uma pessoa, ele tem, então a sua personalidade, ele tem essas principais realidades, que é o intelecto, a emoção e a vontade. O espírito é inteligente e raciocina. Olha bem, tudo isso tem texto aí na revista. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer. Entre esses assuntos aqui, eu vou passar mais alguns extras para os irmãos. Preste atenção, se você tem um papel, uma caneta e quer anotar, eu vou falar assim mais pausadamente para você anotar. Caso você não tenha, faz o seguinte, você ouve e depois você volta o vídeo a hora que você quiser e você pega todos esses atributos aqui. Não vou dizer atributos, na verdade não são atributos, são ações do caráter ou da personalidade do Espírito Santo. Ou seja, são coisas que acontecem com o Espírito Santo, provando, mostrando que ele é Deus. Estudo na Bíblia. Coisas que ele faz, que ele realiza, porque ele é Deus, do contrário ele não poderia fazer. Vamos lá, o caráter do Espírito Santo. Olha a primeira coisa que ele faz, ele intercede. Romanos 8, 27. Ele fala, 1 Timóteo 4 e 1. Também Apocalipse 2 e 7. Ele ouve, João 16 e 13. Ele ensina. Tudo isso, irmãos, são ações do Espírito Santo que revelam o seu caráter, que revela a sua personalidade, aquilo que ele é como pessoa. Ele intercede, ele fala, ele ouve, ele ensina, ele testifica, em João 15, 26. Ele ama, Romanos 15, versículo 30. Ele conhece, 1 Coríntios 2 e 11. Ele tem vontade própria, 1 Coríntios 12 e 11. Pode ser entristecido. Onde está isso? Está em Efésios 4 e 30 e também Isaías 63, 10. Eu não vou citar os textos e nem ler porque o tempo não permite a gente fazer isso. Ele convence, está em João 16, verso 8. Ele guia, João 16, versículo 13. Ele pune e castiga. Esse versículo de Atos 5, de 1 a 11, é um episódio que está relacionado na nossa revista, daqui a pouco a gente vai comentar ele. Ele revela, 1 Coríntios 2, 10. Ele sonda, ou seja, penetra as profundezas. Capítulo 2, versículo 10 de 1ª carta aos Coríntios. Ele faz lembrar, foi o que Jesus falou, versículo 26 do capítulo 14 de João. Falou aqui na nossa leitura em classe. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Eu disse para os irmãos outro dia na igreja que hoje a gente não fica ouvindo Jesus falar. Assim como os apóstolos viram. Não, a gente não tem eu diria, esse privilégio e nem essa condição, né? Porque Jesus não está mais entre nós como homem. Ele está hoje como Deus. Ele está entre nós. Lógico, ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria presente. Então ele está conosco. Mas a gente não o vê, a gente não fica ouvindo Jesus falar, assim como um homem. Porém, nós lemos a Bíblia, nós estudamos. Então, como que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar? Vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente leu a respeito de Cristo, a respeito da sua palavra, daquilo que a gente ouviu. Por isso que eu e você temos que ler a Bíblia, temos que estudar, temos que ouvir pregações. Para quê? Para que quando a gente precisar falar alguma coisa, ou entender alguma coisa, ou responder um questionamento de alguém, ou até nosso, o Espírito Santo então vai nos fazer lembrar daquilo que ouvimos acerca de Cristo. É assim que ele fala com a gente hoje, através da Bíblia, através da palavra, através da pregação. Então vamos lá, ele convence, ele guia, ele pune e castiga, ele revela, ele sonda, penetra as profundezas, ele faz lembrar, João 14, 26, paramos aqui. Ele convida, Apocalipse 22, 17, é um convite lindo que ele faz ali. Ele habita no crente,
em Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, 19. A gente acabou de ler. Ele habita no crente. E o último, 18, ou a 18ª ação. Ele faz clamarem os corações. Tudo isso, irmãos, são ações do Espírito Santo como pessoa. Tudo isso está falando do seu caráter, da sua personalidade, para mostrar que ele não é simplesmente uma força ativa. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Atributos divinos. Vamos falar dos atributos divinos, que é o ponto 3. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus, no Espírito Santo. Ele é onipotente. Isso é nos milagres, nos prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres, tudo vem dele. O Espírito conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Ou seja, ele é onisciente. Certo, irmãos? E são atributos divinos que só Deus tem. Então, se o Espírito Santo tem esses atributos, ele é divino. Eu não estou citando as referências porque você está aí com a revista na mão e você tem todas as referências aí e a gente ganha um pouco de tempo. Ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele é chamado de Espírito eterno. Ele é criador do ser humano. Está todas aí as referências. E também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo os seus atributos comunicáveis. O que vem a ser isso? Os incomunicáveis são atributos de Deus, do Espírito Santo, consequentemente, por ele ser Deus, que ele não transmite para nós. Por exemplo, o Espírito Santo não dá para nós onisciência, é um atributo divino. Eu não posso saber o que você está pensando, porque o Espírito Santo não passa isso para a gente. Ele pode revelar algumas coisas, lógico que ele pode. Acabamos de falar que uma das suas ações como Deus, na sua personalidade, é revelar. Ele revela, ele pode revelar. Sim, ele pode. Mas ele fazer a gente ser onisciente ele não faz, porque isso é atributo de Deus. Então são atributos incomunicáveis. Onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, ser eterno, é um atributo de Deus. Nós ganhamos a vida eterna por meio de Cristo. Certo, irmãos? É diferente. A eternidade de Deus, a eternidade do homem é diferente. Deus é eterno porque ele existe. A Bíblia diz que para Deus o dia de ontem, ou 1000 anos, é como o dia de ontem que passou. É uma coisa interessante. Deus ele é de eternidade a eternidade. Não existe um momento sequer que você vai encontrar a ausência de Deus. Deus sempre existiu. Isso é quase que, eu diria assim, inexplicável, difícil de se compreender. Há coisas a respeito de Deus que a gente só aceita pela fé. E só vamos ter uma verdadeira compreensão quando chegarmos lá na glória. Existem muitas coisas a respeito de Deus, irmãos, que a gente não tem condição de entender. Não temos condição. E se Deus não revelar, não tem como. Mas quando chegarmos lá, aí disse Jesus que nada lhe perguntaremos. Ou seja, tudo estará claro, estaremos vendo tudo. Então vamos lá, os atributos incomunicáveis são esses, aquilo que ele não comunica com alguém, aquilo que ele não transmite ou transfere para alguém. Depois tem os comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Santidade, por exemplo, a santidade do Espírito, ele transmite a nós a santidade, ou seja, ele nos dá a condição de ser santo. Não foi isso que Paulo disse na sua primeira epístola? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser santo. 1 Coríntios capítulo 1 ele fala isso. Chamado para ser santo. Através do Espírito Santo é que nós nos santificamos. Outro atributo do Espírito Santo que é comunicável. Verdade. A verdade bíblica, a verdade de Deus. Ele transmite essa verdade a nós através da Bíblia. Sabedoria. Ele dá sabedoria através do Espírito Santo. Ele é o Espírito de inteligência, é o Espírito de sabedoria. Lembra de Daniel? Daniel, alguém disse assim, nele habita o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, que revela todas as coisas. Então vamos lá. Entre outros, esses são os vários atributos. E são coisas que ele transmite. Por exemplo, o amor de Deus é transmitido a nós através do Espírito Santo. Paulo diz que estamos aí cheios do amor de Deus através do Espírito Santo que nos foi dado. É pelo Espírito Santo. Então, irmãos, aqui nós estamos falando da divindade do Espírito Santo. É claro que a gente não tem como transmitir tudo, não tem como. Eu disse isso no começo. Até porque eu falo um pouco rápido e às vezes fica até meio difícil de captar alguma coisa. Mas
depois você volta o vídeo, você vai pegando aí o que a gente falou. Mas não tem como a gente assim comentar nos detalhes. São coisas para ajudar você a compreender a revista. Depois você vai fazer busca, você vai à igreja, você vai ouvir o seu professor e você vai tirar as dúvidas. Você também não é obrigado, certo, a concordar com o que eu estou falando. Eu estou, aliás, comentando de acordo com a revista. Estou apenas transmitindo algumas coisas que não estão na revista para ampliar o conhecimento e te ajudar a compreender essa lição. O segundo tópico da lição ele vai falar do Espírito Santo e Jesus Cristo. No primeiro tópico vai falar de uma palavra aqui, irmãos. Faz pouco tempo que eu li essa palavra. E a gente quase não fala, você não ouve praticamente essa palavra. Eu ouvi um pregador dizendo assim, um ensinador, aliás, um comentarista de escola, que 99% dos crentes, olha, é muita gente, 99% nunca ouviu essa palavra, ou nem sabe que palavra é essa, né? Se já ouviu, já leu, quem faz curso de teologia, geralmente passa por algumas palavras que ele não memoriza, sabe? A gente lê, a gente ouve, mas a gente não tem como você armazenar. Por exemplo, eu já fiz 3 vezes o curso básico, o curso médio em teologia, fizemos um bacharel por extensão. A gente já leu muita coisa, agora mesmo eu estava aqui consultando uns livros aqui, a gente tem tanto livro guardado, tanta coisa que faz anos que a gente não lê, mas já passou tudo isso na mente da gente, a gente já leu tudo, mas a gente não tem como armazenar tudo isso e trazer isso assim, em memória rápida, o HD não tem como a gente buscar tudo isso assim. Então, às vezes você lê uma palavra ou vê falar alguma coisa que você não memoriza aquilo fica passado, porque às vezes não é tão interessante. Mas aqui trouxe essa palavra e traz um ensinamento, e eu fui buscar alguma coisa, é muito interessante. Faz pouco tempo que eu vi sobre essa palavra em um dos nossos cursos, mas quase não falamos. Eu até concordo com o pastor que disse isso, que 99% das pessoas nem sabe explicar, nem ouviu o que é essa palavra. Pericorese. Pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade é uma na outra. Certo? O pastor Fábio Segantinho, eu gosto muito de ouvir ele. Ele disse assim que isso não está muito conhecido, essa palavra não é muito conhecida no nosso meio, porque é um termo teológico da ortodoxia oriental, eles que criaram, né? Ele citou até o nome da pessoa, mas eu não me lembro agora, que criou essa palavra e trouxe uma explicação, tentando dar uma explicação a respeito das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, habitarem um no outro. E ele deu uma explicação, um exemplo seguinte, ele falou o nome de alguém que agora me foge a memória, de alguém que estava tentando explicar, ou tentando entender a questão das 3 pessoas agirem